Abraão e Isaque, uma história de fé e obediência. Olá a todos. Hoje vamos compartilhar uma história profunda da Bíblia que nos ensina sobre fé, obediência e o vínculo profundo entre pai e filho. Esta é a história de Abraão e Isaque. Vamos começar nossa jornada. Nossa história começa em uma terra chamada Mesopotâmia, onde vivia um homem chamado Abrão. Deus chamou Abrão para deixar sua casa e viajar para uma nova terra que ele lhe mostraria. Deus prometeu a Abrão que ele se tornaria o pai de uma grande nação, embora ele e sua esposa, Sarai, fossem muito velhos e não tivessem filhos. Apesar da idade avançada, Abrão acreditou na promessa de Deus e obedeceu. Ele empacotou seus pertences, pegou Sarai e deixou tudo para trás para seguir o chamado de Deus. Ao longo do caminho, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de muitas nações, e o nome de Sarai se tornou Sara. Deus levou Abraão e Sara para a terra de Canaã. Lá, Deus assegurou a Abraão que ele teria um filho, e por meio desse filho, seus descendentes seriam tão numerosos quanto as estrelas no céu. Você consegue imaginar a alegria que encheu seus corações? Finalmente, quando Abraão tinha 100 anos e Sara tinha 990, eles receberam a incrível notícia de que teriam um bebê. Eles chamaram seu filho de Isaque, que significa riso, porque ambos riram em descrença e alegria com a ideia de ter um filho na idade deles. Conforme Isaque crescia, Abraão e Sara o amavam profundamente. Ele era o cumprimento da promessa de Deus e eles apreciavam cada momento com ele. Mas um dia, algo inesperado aconteceu que testaria a fé de Abraão de uma forma profunda. Deus chamou Abraão dizendo: Abraão, ele respondeu: aqui estou. Deus então deu a Abraão uma ordem inimaginável: pegue seu filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto em uma montanha que eu lhe mostrarei. Você consegue imaginar o choque e a dor que Abraão sentiu? Isaque não era apenas seu filho, ele era o filho da promessa, aquele por meio de quem Deus havia dito que seus descendentes viriam. No entanto, Abraão escolheu confiar no plano de Deus, mesmo que parecesse impossível. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e reuniu suprimentos para a jornada. Ele pegou Isaque e 2 de seus servos e partiu para a montanha que Deus o havia instruído a encontrar. Enquanto viajavam, o peso da ordem de Deus pesava muito no coração de Abraão. Depois de 3 dias de viagem, eles finalmente chegaram ao lugar que Deus havia mencionado. Abraão olhou para cima e viu a montanha à distância. Ele disse aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, eu e o menino iremos até lá para adorar, e voltaremos para vocês. Enquanto subiam a montanha, Isaque percebeu que algo estava faltando. Ele perguntou ao pai: o fogo e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: o próprio Deus proverá o cordeiro para o sacrifício, meu filho. Quando chegaram ao topo da montanha, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha nele. Seu coração deve ter ficado cheio de tristeza enquanto se preparava para cumprir a ordem de Deus. Ele amarrou Isaque e o deitou no altar. Com lágrimas nos olhos e o coração pesado, Abraão levantou a faca para sacrificar seu filho amado. Naquele exato momento, um anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, ele respondeu: aqui estou. Mostrar o anjo falando com urgência. Narrador: o anjo disse: não coloque a mão no menino, não faça nada a ele. Agora eu sei que você teme a Deus, porque você não me negou seu filho, seu único filho. A cena muda para o alívio e alegria de Abraão. Abraão ficou tomado de alívio e gratidão. Deus havia providenciado uma saída. Naquele momento, Abraão olhou para cima e viu um carneiro preso em um arbusto pelos chifres. Deus havia providenciado um substituto para Isaque. Abraão pegou o carneiro e o sacrificou como holocausto em vez de seu filho. Ele chamou aquele lugar de O Senhor Proverá, pois havia experimentado a provisão de Deus em seu momento de necessidade. Após o sacrifício, o anjo do Senhor chamou Abraão novamente, reafirmando a promessa de Deus: porque você me obedeceu, eu certamente o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu e como a areia da praia. Com os corações cheios de gratidão, Abraão e Isaque retornaram para casa juntos. Seu vínculo estava mais forte do que nunca,
e eles sabiam que Deus estava com eles, guiando e provendo para eles. A história de Abraão e Isaque nos ensina lições poderosas sobre fé e obediência. A disposição de Abraão de confiar em Deus, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, nos mostra que a verdadeira fé geralmente requer sacrifício. Assim como Abraão, somos chamados a confiar no plano de Deus para nossas vidas. Mesmo quando as coisas parecem incertas, podemos ter fé que Deus proverá nossas necessidades. Obrigado por se juntar a nós nesta história inspiradora de Abraão e Isaque. Que ela o encoraje a confiar nas promessas de Deus e a abraçar a jornada da fé. Até a próxima.